E se todos os medos e incertezas pudessem finalmente dar lugar à confiança e ao amor verdadeiro? Ana Clara segura o casaco firme contra o corpo, enquanto a chuva fina molha seu rosto, ou talvez seja o frio que arrepia a pele, ou a emoção que faz o coração bater mais rápido. Cada passo até a porta de Vitor é um teste de coragem. Você estaria pronto para enfrentar uma decisão que pode mudar tudo, seu futuro, sua família, seu coração? A chuva caía implacável, como se o céu também chorasse pela vida que estava prestes a mudar. Cada gota batia contra o vidro com força, refletindo o caos que Ana Clara sentia por dentro. Ela segurava o celular com as mãos trêmulas, ainda ouvindo a voz do pai ecoando na mente. Filha, estamos à beira da falência, cada palavra parecia esmagá-la. E o coração acelerava em protesto. Ao atravessar o hall do escritório, o som de seus passos parecia ecoar mais alto que qualquer trovão lá fora. O aroma de couro e madeira polida misturava-se à tensão sufocante que pairava no ar. Na sala ele estava lá, impecável, calmo e assustador. Um homem que parecia ler cada medo dela sem precisar de palavras. Seus olhos cinzentos penetravam fundo, expondo cada fragilidade de Ana Clara. Tem uma proposta que pode salvar sua família e mudar completamente a sua vida, disse ele, voz baixa, firme e fria. Ana engoliu em seco. Como alguém podia falar sobre o destino dela com tanta tranquilidade, quase sem emoção? Ela se sentou e cada respiração parecia pesada, carregada de eletricidade. Um contrato deslizou sobre a mesa polida. Um casamento de 1 ano. Sem amor, sem toques, apenas aparências. Em troca, a dívida da sua família desaparece. O peso dessas palavras esmagou seu peito. Por um instante, o mundo girou, e Ana sentiu a realidade se dobrar ao seu redor. Pensou na mãe doente, no irmão pequeno, nos sonhos que dependiam dela. Cada lembrança apertava seu coração. Por que eu? Por que não qualquer outra pessoa? Sua voz saiu quase em um sussurro, tentando compreender o impossível. Ele inclinou-se levemente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Um lampejo de humanidade brilhou nos olhos dele, rapidamente oculto por uma máscara de frieza. Você é forte, discreta. Não transformará isso em drama, disse, cortando o silêncio como uma lâmina. Ao sair, a chuva a envolveu fria e insistente, misturando-se às lágrimas quentes que escorriam pelo rosto. No carro sozinha, ela murmurou para o para-brisa embaçado. O que estou fazendo? Isso é loucura. Mas no fundo, uma faísca acendeu-se, uma curiosidade inquieta que a fazia sentir que nada mais seria como antes. E naquele instante, Ana Clara percebeu que o destino havia lançado um desafio impossível em seu caminho, um teste que colocaria sua coragem, seu coração e sua própria essência à prova. Um caminho inesperado, cheio de tensão, mistério e talvez algo mais profundo do que ela jamais imaginou. Se você estivesse no lugar de Ana Clara, aceitaria um acordo que poderia salvar sua família, mesmo sem conhecer o homem com quem terá que casar? Ou arriscaria tudo pelo coração? Comente sua escolha e conte por que queremos muito saber o que você faria. A chuva ainda caía lá fora, batendo nas ruas como um tambor ritmado. Ana Clara segurava o volante com força, tentando controlar não só o carro, mas também o turbilhão de pensamentos que invadia sua mente. Cada semáforo parecia demorar uma eternidade, como se o mundo inteiro estivesse dando tempo para ela sentir a dimensão da decisão que havia tomado. O contrato estava cravado em sua memória. 1 ano. Um casamento sem sentimentos. Apenas aparências. Ela apertou os dedos, quase sem perceber. Como seria viver ao lado de um homem tão frio, tão calculista, sem perder a própria sanidade? Um arrepio percorreu seu corpo, e por um instante ela imaginou fugir, mas sabia que isso não era uma opção. Ao chegar à mansão, Ana sentiu o peso do silêncio. Cada vidro refletia a luz da cidade, cada detalhe gritava perfeição. Mas, no meio de tanto luxo, havia uma solidão que parecia tocar sua alma. Respirou fundo, tentando se preparar para aquilo que estava por vir. Vitor a recebeu como sempre, impecável, distante, observando cada passo seu. Não havia sorrisos, nem gestos de acolhimento. Apenas presença. Uma presença que fazia Ana se sentir ao mesmo tempo minúscula e curiosamente intrigada. Ela sabia que ali começaria algo que mudaria sua vida, de uma forma que ainda não conseguia compreender. Ele deslizou o contrato sobre a mesa, e Ana sentiu o coração bater mais rápido. Cada cláusula parecia pesar sobre seus ombros, lembrando-a do compromisso que acabará de assumir. Respirou fundo. 1 ano inteiro de encontros, aparições e segredos que a obrigariam a conhecer não apenas Vitor, mas a si mesma. Enquanto assinava, sentiu uma mistura de medo e excitação que nunca havia sentido antes. Era coragem ou desespero? Talvez os dois.
Um frio estranho percorreu sua espinha, mas também uma chama de curiosidade, como se o destino quisesse mostrar que algo inesperado poderia surgir a qualquer momento. Ao sair da mansão, a chuva misturava-se às lágrimas que insistiam em cair. O carro parecia deslizar sozinho enquanto Ana pensava nos dias que viriam, conversas tensas, olhares medidos, emoções contidas e talvez momentos que fariam seu coração bater mais rápido do que ela imaginava ser possível. E naquele instante sentiu algo que nunca esperava, a sensação de que estava prestes a viver um ano que mudaria sua vida, onde cada gesto, cada palavra, cada silêncio teria significado. Um ano cheio de desafios, descobertas e surpresas que ninguém poderia prever. E você? Conseguiria viver ao lado de alguém tão frio e distante, sem se perder emocionalmente? Comente abaixo o que faria no lugar de Ana. Ana Clara ainda sentia a chuva nos cabelos quando entrou na mansão, a água escorrendo pelo casaco, misturando-se à ansiedade que apertava seu peito. Cada passo no hall ecoava como se anunciasse sua chegada a um mundo totalmente novo, onde regras invisíveis ditavam cada gesto. Ela respirou fundo, tentando não se deixar intimidar pelo silêncio que pairava como uma cortina pesada. Vítor estava em pé junto à lareira, a expressão severa, os olhos cinzentos como gelo observando cada movimento dela. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas também uma pontada de curiosidade. Como alguém podia ser tão controlado, tão seguro de si, e ainda assim despertar emoções tão confusas? Um pequeno sorriso quase escapou, mas ela o conteve. Você já se acomodou? Perguntou ele, a voz calma, quase indiferente, mas carregada de um magnetismo que Ana não conseguia ignorar. Ela sentiu, sentindo o coração acelerar com o simples som da sua voz. Havia algo naquele homem que a perturbava e, ao mesmo tempo, a atraía de uma forma que ela não sabia explicar. A primeira refeição juntos foi silenciosa, quase ritualística. Cada garfada parecia medir paciência, cada olhar se escondia atrás de máscaras cuidadosamente construídas. Ana percebeu que estava aprendendo mais sobre ele em cada silêncio do que qualquer conversa poderia revelar. E, ao mesmo tempo, sentia que ele também a estudava, como se cada gesto, cada movimento seu tivesse significado. Após o jantar, enquanto limpava a mesa, Ana deixou escapar um pequeno comentário sobre a chuva. Ele apenas ergueu uma sobrancelha, e algo em seu olhar revelou um toque de interesse, quase imperceptível. Ana sorriu consigo mesma, reconhecendo que havia descoberto uma pequena brecha na armadura dele. Um gesto mínimo, mas poderoso. Mais tarde, ao subir para seu quarto, Ana percebeu que cada detalhe da mansão refletia uma perfeição calculada, mas também uma solidão silenciosa. Algo nela despertava um desejo de conhecer não apenas a superfície, mas os segredos que ele escondia. Talvez o destino quisesse que ela enxergasse além das aparências, mesmo que isso custasse seu próprio coração. Enquanto se deitava, pensamentos giravam em sua mente, medo, curiosidade, uma ponta de excitação pelo desconhecido. A cada batida da chuva, sentia que estava mais perto de entender não apenas Vítor, mas também a força que habitava dentro dela, pronta para enfrentar cada desafio, cada obstáculo que o ano à frente poderia trazer. E assim, Ana fechou os olhos com a sensação estranha e reconfortante de que aquele casamento de fachada seria mais do que apenas uma obrigação. Seria uma jornada de descobertas, de pequenos segredos, de olhares trocados e de sentimentos inesperados, capazes de mudar tudo o que ela conhecia sobre amor, coragem e destino. Se você estivesse no lugar de Ana, conseguiria descobrir os segredos dele sem se entregar emocionalmente? Conte nos comentários. A madrugada chegou silenciosa à mansão, e Ana Clara não conseguia pregar os olhos. O coração dela batia rápido, acelerado, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. Cada som distante, cada rangido do piso, fazia com que ela se perguntasse: o que mais Vítor escondia por trás daquelas expressões frias? Ela levantou-se devagar e se aproximou da janela. O vento frio da noite misturava-se à leve névoa que cobria os jardins iluminados pela lua. As sombras dançavam nos vitrais, criando figuras que pareciam sussurrar segredos que ninguém mais poderia ouvir. Então, uma silhueta surgiu na varanda do andar de cima. Vítor! Ele permaneceu parado, imóvel, observando. Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Mas ao invés de medo, algo mais suave tomou conta dela. Uma estranha segurança, uma curiosidade intensa. A voz dele quebrou o silêncio, baixa e firme. Você não precisa ter medo, apenas precisa entender que há mais do que aparenta. Ana percebeu naquele instante que a frieza habitual dele escondia camadas de algo que ela ainda não conhecia. Cuidado? Mistério? Ou talvez um aviso silencioso sobre o que estava por vir. Ela avançou um passo, e depois outro.
Queria perguntar, queria descobrir, mas sabia que algumas coisas só podem ser sentidas. A tensão entre eles crescia silenciosa, quase palpável. Não havia raiva nem medo, apenas uma conexão intensa que se formava sem pedir permissão. Quando voltou para seu quarto, cada passo ecoava pelos corredores silenciosos da mansão. Ela pensava na vida que deixará para trás, na responsabilidade que carregava, e naquele contrato que, embora frio, agora parecia uma porta para algo inesperado. Cada respiração era uma promessa silenciosa de que algo mudaria devagar, sutilmente, mas de maneira definitiva. E ali, entre o luar e os segredos não ditos, Ana adormeceu com a sensação de que cada noite traria mais perguntas, mais descobertas, e pequenos momentos de verdade que nenhum contrato poderia prever. Se você estivesse no lugar de Ana, tentaria descobrir os segredos dele ou esperaria que ele se abrisse sozinho? Comente abaixo. O dia amanheceu com uma neblina suave, cobrindo os jardins da mansão, como se o mundo quisesse proteger os segredos que a noite trouxe. Ana Clara caminhava pelo corredor, os dedos tocando levemente o corrimão, como se cada toque pudesse revelar algo escondido sobre Vitor. Ela lembrava-se da silhueta dele na varanda, do olhar que parecia atravessar sua alma, e sentiu um frio misturado a uma estranha excitação. Na sala de estar, o cheiro do café recém-passado preenchia o ambiente. Vitor entrou sem avisar, como sempre silencioso, mas desta vez algo diferente pairava no ar. Ele se aproximou, o olhar atento, observando cada gesto dela. Ana sentiu o coração disparar. A tensão não era mais apenas sobre o contrato ou sobre a dívida da família, era algo mais profundo, um terreno desconhecido que a atraía irresistivelmente. Bom dia, disse ele, com a voz firme, mas agora carregada de um tom quase humano. Ana sorriu timidamente, sem saber se era de alívio ou nervosismo. Os minutos passaram devagar, quase como se o tempo tivesse decidido observar cada pequena interação entre eles. Ela percebeu que cada detalhe dele, cada gesto contido, era um convite silencioso para conhecê-lo melhor, mesmo sem palavras. Enquanto caminhavam pelo jardim, a conversa começou de forma cautelosa. Ele falava pouco, mas quando falava, cada palavra parecia escolhida para revelar apenas o suficiente para atiçar a curiosidade. Ana sentiu-se intrigada e, pela primeira vez, percebeu que poderia haver mais além da frieza que Vitor demonstrava para todos. A barreira entre eles começava a se dissolver lentamente, sem pressa, mas de forma inevitável. Em um momento, Vitor parou perto da fonte, observando a água refletir o sol da manhã. Nem tudo é como parece, disse ele, sem olhar para ela. Ana não respondeu imediatamente, apenas sentiu que aquelas palavras tinham camadas escondidas, como uma promessa silenciosa de que ela descobriria mais cedo ou mais tarde. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas carregado de significado. Cada passo de volta à mansão era acompanhado por pensamentos conflitantes. Ana se perguntava se era coragem ou imprudência sentir-se tão conectada com alguém que até ontem parecia um estranho absoluto. Mas algo dentro dela insistia que aquela relação, mesmo artificial, poderia revelar surpresas inesperadas sobre ambos. E a cada respiração, o coração dela pulsava com a expectativa do que o dia seguinte poderia trazer. A rotina seguia, mas agora carregada de pequenas tensões e gestos sutis. Ana observava cada expressão de Vitor, cada movimento de mãos, cada palavra medida. E embora o contrato ainda estivesse lá frio e formal, uma nova realidade começava a se formar. Um jogo silencioso de aproximação e descobertas. Algo dizia a Ana que a vida dela nunca mais seria a mesma, e que aquele casamento, mesmo por obrigação, poderia transformar-se em algo que ela jamais imaginou. Quando a noite caiu novamente sobre a mansão, Ana sentiu uma mistura de cansaço e expectativa. Sabia que cada dia traria novas revelações e que Vitor, por mais misterioso que fosse, guardava segredos que lentamente começava a compartilhar. E ela agora sentia-se pronta para desvendar cada um deles, passo a passo, com cautela, mas também com coragem. Você acha que Ana deveria se abrir para Vitor ou manter distância até entender melhor os sentimentos dele? Comente abaixo. O crepúsculo tingia o céu de laranja e lilás, refletindo nas janelas da mansão como se o mundo estivesse pintando aquele momento apenas para eles. Ana Clara sentou-se à mesa da biblioteca, rodeada por livros antigos e o aroma reconfortante do papel envelhecido. Ela não conseguia tirar da mente o olhar de Vitor durante o café da manhã. Algo nele a atraía e a desconcertava ao mesmo tempo. Vitor entrou sem fazer barulho, como se estivesse flutuando. Está ocupada? Perguntou, mas não havia tom de curiosidade e sim de observação, quase um convite para que Ana se abrisse. Ela sorriu de leve, tentando disfarçar o nervosismo.
Cada gesto dele parecia carregado de intenções silenciosas, e Ana percebeu que mesmo sem palavras, havia um diálogo profundo acontecendo entre eles. O tempo passou lentamente. Ana se levantou para pegar um livro, e Vítor acompanhou cada movimento, seus olhos cinzentos fixos nela como se tentassem ler os pensamentos dela. Ela sentiu o coração bater mais rápido, consciente de que cada momento juntos, mesmo banal, carregava uma tensão que não existia antes. E no fundo, Ana sabia que aquela proximidade inesperada estava começando a mudar a percepção que ela tinha de tudo ao redor. Sabe, começou Vítor, hesitando por um instante, nem sempre fui tão rígido quanto parece. Ana levantou os olhos, surpresa com a sinceridade contida naquela frase. Ela se aproximou curiosa, querendo entender mais, mas respeitando o espaço dele, percebendo que cada palavra era cuidadosamente medida. A biblioteca silenciosa parecia ter se tornado um santuário para confissões silenciosas e gestos contidos. A conversa evoluiu para histórias do passado, pequenas memórias que revelavam mais sobre Vítor do que ele pretendia mostrar. Ana sentiu uma empatia crescente, uma conexão que não era planejada, mas que surgia de maneira natural e inescapável. E mesmo sem tocar, eles compartilhavam algo íntimo, uma compreensão mútua de medos, desejos e esperanças escondidas. Cada risada contida, cada olhar, parecia acender uma chama que nem o contrato frio poderia apagar. Enquanto a noite avançava, Ana se levantou para fechar as cortinas. Vítor permaneceu atrás dela, observando, e por um breve instante, algo vulnerável brilhou em seus olhos cinzentos. Ana sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas não de medo. Era uma mistura de curiosidade, ansiedade e uma atração que ela não podia controlar. O silêncio entre eles carregava significado, e cada segundo prolongava a tensão de maneira quase palpável. Quando finalmente se despediram para os quartos, Ana percebeu que aquele dia havia sido diferente de todos os anteriores. Havia uma sensação de mudança, uma promessa silenciosa de que, apesar do casamento por obrigação, algo verdadeiro poderia florescer. E ela, com o coração ainda acelerado, se perguntou se Vítor também sentia a mesma inquietação, o mesmo misto de medo e desejo. O futuro era incerto, mas algo dentro dela sussurrava que, por mais improvável que fosse, o destino já estava traçando caminhos inesperados. Antes de se deitar, Ana olhou para a janela, observando a luz da lua refletir no jardim. Ela respirou fundo e murmurou para si mesma: amanhã será outro dia, e talvez seja o dia em que tudo comece a mudar. E naquele instante, uma esperança silenciosa nasceu, prometendo que cada capítulo de sua vida poderia ser surpreendente, emocionante e cheio de descobertas. Você acha que Ana deveria confiar em Vítor e se abrir para ele, ou manter distância até sentir segurança? Comente sua opinião. A manhã chegou silenciosa, pintando a mansão com tons suaves de dourado e rosa. Ana Clara despertou ainda sentindo o calor da noite anterior, o silêncio do quarto parecia mais pesado, quase esperando que algo acontecesse. Mesmo sabendo que o casamento era um acordo frio, uma parte dela ansiava pelo inesperado, um gesto, um olhar, qualquer sinal de humanidade em Vítor. Ao entrar na cozinha, ela o encontrou tomando café, a postura impecável, mas algo nos olhos dele parecia diferente, menos distante e mais presente. Bom dia, disse Ana hesitante. Bom dia, respondeu Vítor, a voz carregando uma suavidade que quase a fez sorrir. Era sutil, quase imperceptível, mas ela sentiu que havia uma mudança no ar, como se a rotina estivesse começando a se curvar ao inesperado. O café da manhã passou com pequenas trocas de olhares e comentários contidos. Cada palavra tinha peso, cada sorriso escondia intenções silenciosas. Ana percebeu que não precisava de gestos grandiosos para sentir algo novo. Bastava a proximidade, os pequenos detalhes, a atenção que ele dava sem precisar dizer nada. Mais tarde, ela se perdeu nos corredores da mansão, explorando os espaços que antes pareciam frios e inóspitos. Vítor surgiu ao virar a esquina, interrompendo seus pensamentos, e por um instante, nenhum dos dois disse nada. A tensão era quase palpável, o silêncio carregado de significados que apenas eles compreendiam. Ana sentiu o coração acelerar, consciente de que cada momento com ele estava moldando sentimentos que ela não podia controlar. Vítor se aproximou, mas manteve a distância adequada. Você se adaptou bem à mansão, disse ele, com um tom que sugeria curiosidade, não apenas observação. Ana sorriu de leve, tentando não demonstrar o efeito que suas palavras causavam. Era um jogo silencioso, cheio de nuances, onde cada gesto valia mais do que qualquer conversa direta. No final da tarde, eles se encontraram na biblioteca novamente.
Vitor, desta vez, se permitiu falar mais sobre si mesmo, revelando fragmentos de sua vida que nunca compartilharia com estranhos. Ana sentiu uma empatia crescente, uma conexão que ia além do contrato, da obrigação. Era como se a intimidade crescesse nos detalhes, nos silêncios, nos olhares compartilhados e não em palavras vazias. Enquanto a noite se aproximava, a tensão transformava-se em curiosidade mútua. Ana percebeu que a proximidade, antes desconfortável, agora a atraía, a fazia questionar sentimentos que ela jurava não ter. Vitor parecia sentir o mesmo, mas ambos se controlavam, mantendo a formalidade mínima do acordo que os unia. E mesmo assim, algo invisível, quase mágico, os aproximava cada vez mais. Antes de se separarem para os quartos, Ana olhou nos olhos dele e por um instante, sentiu que a barreira de frieza podia ser quebrada. Boa noite, disse ela com uma leve tremura na voz. Boa noite, respondeu ele, com um quase sorriso que fez Ana desejar que a noite nunca acabasse. E naquele instante, Ana entendeu que o contrato podia ser apenas papel, mas os sentimentos começavam a se tornar reais. Você acha que Ana e Vitor vão se abrir um para o outro, ou o medo de confiar vai mantê-los afastados? Comente sua opinião. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas pesadas, lançando linhas douradas pelo quarto silencioso. Ana Clara despertou com a sensação estranha de que algo estava mudando. O contrato continuava sendo um acordo frio, mas os olhares e gestos de Vitor da noite anterior pareciam ecoar na mente dela, formando uma melodia silenciosa que não podia ignorar. Ao descer para a sala de estar, ela encontrou Vitor já presente, folheando documentos como se o dia fosse apenas mais um de trabalho. Bom dia, disse Ana, tentando soar casual. Ele levantou os olhos e por um instante, o mundo dela pareceu parar. Bom dia, respondeu, a voz firme, mas agora com um toque quase imperceptível de gentileza. O café foi silencioso, mas carregado de significados não ditos. Cada gesto, cada movimento de mão, parecia carregar uma mensagem secreta. Ana sentiu a proximidade física dele de forma mais intensa, o calor sutil de sua presença preenchendo o espaço que antes parecia frio. Era como se os muros do contrato estivessem cedendo lentamente, sem que nenhum dos dois percebesse completamente. Mais tarde, na biblioteca, Ana encontrou um livro aberto, páginas amareladas, como se alguém tivesse deixado ali por um propósito desconhecido. Vitor entrou, e os olhos dele se encontraram. Ela percebeu que mesmo com toda a frieza que ele tentava manter, havia curiosidade nos gestos dele, nos detalhes que ele não conseguia esconder. Interessante escolha, murmurou, aproximando-se apenas o suficiente para que a distância entre eles fosse mínima, mas ainda respeitosa. Ana sentiu um arrepio. Era uma mistura de curiosidade e emoção, algo que ela não sentia há muito tempo. É um dos meus livros favoritos, respondeu, tentando manter a calma, mas o coração acelerado entregava sua ansiedade. Vitor sorriu de forma sutil, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la sentir que ele também se sentia tocado por algo que não queria admitir. O dia passou entre olhares furtivos e pequenos gestos de cuidado silencioso. Cada momento juntos parecia ampliar a tensão, como se o mundo inteiro desaparecesse quando estavam na mesma sala. Ana começou a perceber que seu coração estava reagindo não ao contrato, mas à pessoa real atrás do homem frio que todos conheciam. E Vitor, por sua vez, começava a revelar camadas que ele próprio tentava esconder. À noite, quando os corredores estavam silenciosos, Vitor se aproximou dela, sem palavras, apenas com o olhar. Ana sentiu que aquele momento era diferente, carregado de emoção contida, quase proibida. Você está se adaptando melhor do que pensei, disse ele com um sorriso discreto. Ana não sabia se deveria responder ou apenas deixar o silêncio preencher o espaço entre eles. Antes de se retirarem para os quartos, Ana percebeu que algo havia mudado. O contrato ainda existia, mas o gelo que envolvia o coração de Vitor começava a derreter e o dela também. E naquele instante ela entendeu que o casamento, mesmo forçado, poderia se tornar algo mais, algo inesperadamente verdadeiro. Será que Ana e Vitor vão ceder aos sentimentos que surgem, ou o medo de se magoar vai manter distância entre eles? Comente sua opinião. A noite havia caído, envolvendo a mansão em um silêncio quase mágico. Ana Clara caminhava pelo corredor, o coração acelerado, lembrando-se de cada gesto de Vitor durante o dia. Havia algo nele que a desconcertava e a atraía ao mesmo tempo, uma mistura de mistério e cuidado que nenhum contrato poderia explicar. Vitor apareceu na sala de leitura, olhando para fora da janela, como se contemplasse pensamentos que não podia compartilhar. Você ainda está acordada, disse ele, a voz baixa, carregada de uma suavidade que a fez arrepiar.
Não conseguia dormir, respondeu Ana, sentindo cada palavra pesar no ar entre eles. Ele se virou, os olhos cinzentos refletindo a luz suave da lâmpada. Houve um instante de silêncio, carregado de intenções não ditas. Ana percebeu que cada respiração parecia sincronizada com a dele, e que cada gesto pequeno ganhava um significado maior, quase secreto. Este lugar tem algo de especial, disse ele, gesticulando para os livros, os móveis, a atmosfera silenciosa que o cercava. Sim, respondeu Ana, tentando não revelar o turbilhão de emoções que sentia. Mas mesmo tentando manter a compostura, ela sabia que Vitor sentia o mesmo. Era impossível ignorar a tensão que se acumulava, como se algo estivesse prestes a explodir em sentimentos sinceros. Eles se sentaram lado a lado, não muito próximos, mas o suficiente para sentir a presença um do outro. Vitor falou sobre lembranças da infância, segredos sutis de sua vida, detalhes que nunca compartilhara com ninguém. Ana ouvia fascinada, percebendo que por trás do homem frio havia camadas de vulnerabilidade e intensidade emocional. A conversa fluiu naturalmente, como se ambos tivessem encontrado uma conexão que transcendia o acordo. Ana sentiu o coração bater mais forte quando ele riu suavemente, um som raro que revelava um lado humano que poucos tinham a chance de conhecer. Ela percebeu que sua própria frieza inicial estava desaparecendo, substituída por curiosidade e desejo de estar mais próxima dele. Antes de se retirarem para os quartos, Vitor estendeu a mão quase imperceptivelmente, tocando a dela por um breve instante. O contato foi rápido, mas suficiente para acender uma faísca que nenhum contrato ou razão poderia apagar. Ana recuou levemente surpresa, mas com um sorriso tímido, percebendo que aquele toque havia quebrado barreiras invisíveis entre eles. Você acha que esse toque é apenas amizade ou o começo de algo mais intenso entre eles? Comente sua opinião e compartilhe seus palpites. Você já sentiu que o coração sabe algo que a razão insiste em ignorar? Ana Clara sente isso agora. Mas será que ela está preparada para o que está por vir? Amanhã amanheceu cinza, a chuva da noite anterior ainda deixando o ar úmido e pesado. Ana caminhava pelo jardim da mansão, tentando organizar os próprios pensamentos. O toque de Vitor na noite passada continuava fresco em sua memória, provocando um misto de curiosidade e inquietação. Vitor apareceu discretamente, sem perceber que Ana o observava. Havia algo em sua expressão, uma mistura de cuidado e mistério, que a fez se aproximar sem perceber. Bom dia, murmurou ele, a voz carregada de um tom suave que contrastava com sua habitual frieza. Bom dia, respondeu Ana, sentindo o coração acelerar novamente. Eles caminharam lado a lado, mas sem toque, mantendo uma distância que, no entanto, não impedia a tensão silenciosa entre eles. Vitor começou a contar sobre projetos antigos da empresa, detalhes que só alguém próximo poderia entender. Ana prestava atenção, mas notava que cada palavra, cada gesto, tinha camadas que iam além do profissionalismo. Quando uma rajada de vento trouxe folhas pelo jardim, Ana e Vitor se viram rindo ao mesmo tempo. Era um riso inesperado, quebrando a rigidez que até então os separava. Por um instante, o mundo lá fora desapareceu, restando apenas a sensação de que algo novo estava nascendo entre eles. Ana, você confia em mim? Perguntou Vitor de repente, olhando-a nos olhos. Ela hesitou, surpresa pela pergunta direta, mas percebeu que sua resposta não seria apenas racional. Estou tentando, disse ela com um sorriso tímido, sentindo que cada palavra carregava significado mais profundo. A proximidade silenciosa continuou ao longo do dia, momentos breves que pareciam intermináveis. Ana começou a entender que mesmo sem palavras, Vitor se aproximava de seu coração. E ela, por mais que tentasse se manter firme, sentia que a linha entre acordo e sentimentos genuínos estava ficando cada vez mais tênue. Você está gostando dessa história intensa? O que acha que vai acontecer entre Ana e Vitor? Comente sua opinião, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa história cheia de romance, mistério e emoção. E se o silêncio entre duas pessoas carregasse mais verdades do que 1000 palavras? Ana Clara está prestes a descobrir que algumas emoções não podem ser contidas. O dia amanheceu com um brilho tímido, cortando as nuvens cinzentas da noite anterior. Ana estava sentada na varanda, o olhar perdido na rua tranquila, enquanto lembranças das últimas semanas a perseguiam. O acordo com Vitor ainda pairava sobre sua cabeça, mas os momentos que passavam juntos, mesmo breves, começaram a transformar sua perspectiva. Vitor apareceu de repente, sem anunciar sua presença. Você está pensando demais, disse com um leve sorriso que misturava ironia e preocupação. Ana ergueu o olhar, surpresa, mas sentiu um calor inesperado no peito. E você?
E respondeu, com a voz mais firme do que imaginava, tentando disfarçar a tensão que crescia entre eles. O dia passou em uma série de encontros discretos, olhares que diziam mais do que qualquer conversa, sorrisos tímidos que quebravam barreiras invisíveis. Vitor começou a abrir brechas em sua rigidez habitual, falando sobre memórias de infância, sonhos guardados e medos que nunca revelara a ninguém. Ana ouvia, absorvendo cada palavra, percebendo que aquele homem frio, misterioso e calculista tinha camadas que ninguém jamais havia visto. Durante a tarde, um pequeno incidente os obrigou a se aproximar ainda mais. Ana deixou cair um caderno com anotações, e Vitor se abaixou rapidamente para pegá-lo. Seus dedos se tocaram por um instante, e ambos sentiram uma eletricidade que não sabiam nomear. Desculpe, murmurou Ana, mas Vitor apenas sorriu, como se aquele toque fosse esperado há muito tempo. A tensão entre eles cresceu sem que precisassem falar nada. O silêncio carregava significados e cada gesto, cada olhar, parecia conspirar para aproximá-los mais. Ana percebeu que estava mudando, que seus sentimentos começavam a se misturar com a confusão do acordo, tornando impossível separar razão e emoção. Quando a noite caiu, o céu pintado de tons alaranjados e roxos, Ana se sentiu tomada por uma estranha tranquilidade. Vitor, ao seu lado, parecia igualmente introspectivo, mas havia algo diferente em sua postura, uma abertura, um convite silencioso para que ela se aproximasse. E naquele momento Ana entendeu que estava diante de algo maior do que qualquer contrato ou promessa. Você está amando essa história? O que acha que vai acontecer entre Ana e Vitor agora? Comente sua opinião. E se a verdade que você tanto teme finalmente surgisse, mudando tudo de uma vez? Ana Clara está prestes a descobrir que nem todas as certezas são o que parecem. A manhã começou silenciosa, com raios de sol filtrando-se pelas cortinas da sala. Ana caminhava pelo apartamento, absorta em pensamentos, quando uma mensagem inesperada surgiu no celular. Apenas uma frase, curta, mas cheia de significado. Preciso falar com você hoje, sem distrações. O coração dela acelerou. Sabia que seria Vitor. Sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Quando ele chegou, não havia o habitual ar frio que a cercava. Podemos conversar? Perguntou a voz mais suave do que de costume, mas carregada de intensidade. Ela sentiu, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. O silêncio tomou conta do espaço, mas era um silêncio que pesava, cheio de expectativas e emoções contidas. Vitor começou a falar sobre detalhes do passado que nunca haviam sido mencionados, histórias da família, decisões difíceis e momentos de solidão que moldaram quem ele era. Ana ouviu atentamente, percebendo que a imagem fria e calculista que tinha dele era apenas uma parte de sua personalidade. A cada revelação, ela sentia o vínculo entre eles se estreitando, e algo novo começava a surgir. Confiança. O sol se movia lentamente e com ele as sombras mudavam de lugar no quarto, como se o tempo também quisesse participar daquele momento. Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Vitor, e Ana percebeu que também sorria, involuntariamente. Era um sorriso carregado de cumplicidade, uma conexão silenciosa que falava mais alto do que qualquer palavra. Durante a tarde, pequenos gestos preencheram o espaço entre eles. Mãos que se tocavam ao passar objetos, olhares que se encontravam sem esforço, risadas discretas diante de situações simples. Ana começou a entender que nem toda proximidade precisa de explicação. Às vezes, o coração apenas reconhece quem está ao lado dele. E mesmo sabendo que o acordo ainda existia, ela sentia que algo dentro dela já havia mudado. Quando a noite caiu, a luz suave da lâmpada iluminava os contornos do rosto de Vitor. Ele se aproximou, quase sem perceber, e olhou nos olhos dela, como se buscasse permissão para estar ali. Ana sentiu a respiração falhar por um instante, mas não recuou. E naquele instante, soube que estavam prestes a atravessar uma linha invisível, onde sentimentos e segredos se entrelaçam de forma irrevogável. O que você acha que vai acontecer agora entre Ana e Vitor? Você está curioso para ver como esses segredos vão mudar tudo? Comente sua opinião e compartilhe suas teorias sobre a história. E se todos os medos e incertezas pudessem finalmente dar lugar à confiança e ao amor verdadeiro? Ana Clara e Vitor estão prestes a descobrir que às vezes, o destino nos dá uma segunda chance para reescrever a própria história. A manhã chegou com um sol tímido, filtrando sua luz pelas cortinas, pintando a sala com tons dourados. Ana caminhava lentamente, sentindo cada passo como se marcasse o início de uma nova vida. Cada respiração parecia mais leve, como se o peso do passado tivesse finalmente se dissipado. Vitor a esperava, não mais com aquela frieza calculada, mas com um sorriso genuíno que iluminava seus olhos cinzentos.
Não havia mais contratos, nem segredos. Apenas duas pessoas prontas para abraçar tudo o que sentiam. Bom dia, Ana, disse ele com suavidade e a voz carregava algo que palavras jamais poderiam descrever. Está pronta para começar de verdade? Ana sentiu um calor no peito, um misto de alívio e emoção. O medo do futuro havia sido substituído por algo mais forte, confiança. Ela sentiu sem precisar falar. O silêncio entre eles era confortável, cheio de promessas silenciosas. Ao longo do dia, pequenas ações falaram mais do que qualquer discurso. Um toque de mão, um olhar prolongado, um sorriso compartilhado. Cada gesto consolidava algo que não precisava de palavras. Eles finalmente se encontravam na mesma sintonia, sem barreiras, sem acordos artificiais. Mais tarde, no jardim da mansão, rodeados por flores que pareciam celebrar a vida, Vítor segurou a mão de Ana e disse: Eu sei que tudo começou de uma forma estranha, quase impossível, mas hoje eu só quero que saibamos que podemos escrever nossa própria história, do jeito que sempre sonhamos. Ana sentiu lágrimas quentes descerem pelo rosto, mas dessa vez eram de alegria, de libertação. Ela percebeu que cada escolha difícil, cada momento de dúvida, a trouxe até aqui, para este instante perfeito. O sol se pôs lentamente e eles permaneceram lado a lado, observando o céu se transformar em tons de rosa e dourado. A noite não era apenas o fim de mais um dia, mas o início de uma vida em que cada amanhecer traria novas possibilidades, cumplicidade e amor verdadeiro. E assim, com corações alinhados e mãos entrelaçadas, Ana e Vítor descobriram que, apesar de todos os obstáculos, o amor genuíno não apenas sobrevive, mas floresce quando permitido. Um novo capítulo começava desta vez sem contratos, sem medos, apenas amor. Depois de tudo que Ana e Vítor viveram, qual foi o momento que mais tocou você? Conte nos comentários e compartilhe suas emoções. O sol já havia se despedido, e a casa permanecia silenciosa, como se também estivesse absorvendo cada emoção vivida por Ana e Vítor. Eles sentaram lado a lado, sem precisar de palavras. Cada olhar dizia mais do que qualquer frase poderia expressar. Ana sentia o coração leve, mas ainda acelerado. Era como se todas as preocupações, todas as dúvidas, tivessem se dissolvido no ar, e sobrasse apenas algo puro, genuíno. Vítor segurou sua mão com delicadeza, e naquele gesto simples, Ana percebeu que o que sentiam era real. Não mais fachada. Não mais acordo. Apenas confiança, afeto e a promessa de um futuro construído juntos. Eles lembraram de cada desafio, de cada segredo revelado, de cada momento em que o coração parecia escolher contra a razão. E riram juntos com uma mistura de alívio e felicidade, como se finalmente tivessem encontrado o lugar ao qual pertenciam. O tempo parecia desacelerar, deixando que cada segundo fosse sentido com intensidade, sem pressa, sem interrupções. Ana suspirou, fechando os olhos por um instante, e permitiu-se absorver cada sentimento que a envolvia. Vítor fez o mesmo, compartilhando aquele instante que não precisaria de palavras para ser perfeito. E é nesse espírito que queremos compartilhar algo especial com você. Um presente exclusivo está esperando para você, uma forma de refletir sobre amor, crescimento e transformação pessoal. Não vamos contar tudo, porque parte da surpresa é você descobrir o que preparamos. Clique no link da descrição e veja o que reservamos. Você vai se emocionar. Queremos muito saber como você se sentiu ao acompanhar Ana e Vítor. Qual momento tocou seu coração? E claro, o que você achou do presente especial que está esperando por você? Comente agora. Adoramos ler cada palavra e cada reação. Lembre-se, no canal Amor Além das Palavras, cada história é feita para emocionar, prender você do começo ao fim e mostrar que mesmo nas situações mais difíceis, o amor sempre encontra um caminho. Curta, compartilhe, se inscreva e fique por dentro das próximas histórias que prometem surpreender e tocar seu coração.